Graça e paz, povo do avivamento. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: é muito bom você estar aqui. Glória a Deus, aleluia. Amados, nós estamos falando sobre paz e provisão. E hoje nós vamos falar sobre obediência. Amém? Pergunta aí para o seu irmão assim: você obedece? Se ele disser para você que obedece, agora você pergunta assim: a quem você obedece? Você obedece a quem? Você obedece o quê? Você é obediente a quê e a quem? Amém? Ah, eu sou obediente em tudo. É mesmo? Você tem a obediência cravada no teu coração, ou você faz aquilo que está no seu pensamento? Porque existem muitas formas de obedecer e muitas formas de desobedecer. Amém? Se existe uma regra, essa regra, ela precisa ser o quê? Obedecida. Então nós vamos entrar por um caminho da obediência a partir do momento que eu obedeço às regras estabelecidas. Amém? Então olha, a igreja Geração de Davi, ela está obedecendo às regras de quê? De distanciamento. Ela está obedecendo a regra de que todo mundo aqui tem que entrar com máscara. Ela está obedecendo às regras de que as pessoas têm que sofrer uma inspeção de temperatura. Então nós estamos aqui obedecendo a regra, e estamos aqui com um número reduzido de pessoas estabelecendo e obedecendo regras. Amém? Regras que ainda não foram tiradas porque a pandemia continua. Amém? Então, amados, toda vez que eu desobedeço uma regra ou desobedeço um mandato que é de pessoas superiores a mim, eu estou em desobediência. E toda vez, diga assim para o seu irmão, toda vez que você entrar em desobediência, diga aí para o seu irmão, toda vez que você entrar em desobediência, há consequências. Ou seja, quem não obedece, padece, certo? Por conta da sua desobediência. E hoje nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre esta questão da obediência e a questão da desobediência. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Nesse capítulo, Paulo, ele passa por umas situações onde ele dá algumas ordens, e há algum grupo de pessoas que preferem desobedecer do que obedecer. E aí então ele tem algumas palavras aqui para que essas pessoas possam entender que é melhor obedecer, né? Que é melhor ter obediência nas coisas do céu. Vamos lá. Assim diz a palavra: ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que quando estiver presente, não me seja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter para com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque embora andando na carne,
não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Pois ainda que eu me glorie um tanto mais na vossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para destruição, não me envergonharei, para que eu não pareça como se quisera intimidar-vos por carta. Porque eles dizem, as cartas deles são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca, e a sua palavra desprezível. Eu quero parar aqui um pouquinho, para que vocês possam entender o que Paulo está querendo mostrar para os irmãos. O que Paulo fazia? Quando ele estava lá presente, vamos dizer assim, que ele chegava nos irmãos e dizia assim: meu querido irmão, você está fazendo uma coisa errada aqui, ó. Você precisa mudar de atitude, você precisa melhorar nisso aqui, entendeu? Então Paulo puxava as pessoas e tratava as pessoas com carinho e com humildade. Mas quando ele escrevia as cartas, ele dizia: olha, será que eu vou ter que ir aí com vara? Será que eu vou ter que ir aí, por exemplo, com um chicote para bater em vocês? Então aquelas pessoas falavam assim: Paulo está meio carnal, Paulo está andando segundo a carne, ele está querendo bater na gente. Então Paulo diz assim: olha irmãos, quando eu presente, eu sou humilde, converso com vocês, mas quando eu sou ausente, eu sou ousado, eu falo com ousadia, porque eu estou longe, então eu procuro falar para vocês se despertarem, para vocês se movimentarem naquilo que precisa ser movimentado. Porque muitas vezes, amados, quem que já educou filho aqui? Quem já educou filho? Se você chegar no filho e falar: meu filho, não faz isso, filho, eu te amo tanto. Filhinho, não faz isso, filhinho, não brinca com essa faca que você vai se cortar. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele não vai obedecer. Mas se você usar de autoridade, larga essa faca, ele: hã? É assim ou não é? Então Paulo estava querendo explicar para eles que muitas vezes ele precisava usar de autoridade para que houvesse o quê? Obediência. Quem aqui já apanhou? Quem já apanhou dos pais aqui? Tem alguém aqui que nunca apanhou? A senhora nunca apanhou? Que benção, hein? Também nunca apanhou? Aí eu pergunto assim: já precisou? Não? Já ou não? Já, né? Já precisou apanhar. E a irmã também já precisou? Mas por que eu não apanhei? Porque provavelmente mudou o comportamento naquilo que estava fazendo errado. A minha filha, a Marília, também nunca apanhou de mim. De mim não, mas da mãe dela já apanhou. Certo? Mas o que acontece?
Eu não precisava bater nela, porque quando eu falava com ela, ela via em mim autoridade. Eu me lembro de uma atitude dela, que uma vez eu peguei o Rubinho e peguei o Jefferson, que os três estavam brigando, e ela também estava no meio brigando. Então eu bati no Rubinho, bati no Jefferson, e aí ela pegou e foi se arrastando assim na parede, assim, até se entrar dentro do quarto dela, e eu porque ela sabia que talvez ia apanhar também. Então eu me lembro dessa atitude dela, mas eu nunca bati nela. Mas por quê? Porque havia temor. Ela não queria fazer as coisas erradas. Alguém fazendo coisa certa, só as coisas certas apanha? Amados? Não, ninguém que faz coisas certas apanha. Ninguém que faz coisas certas e anda na obediência leva bronca. Eu estou cansado de trabalhar naquela empresa, só levo bronca. Mas por que você só leva bronca? Porque você está fazendo coisa errada. Muitas vezes nós achamos que está certo uma coisa, só que aos olhos do patrão não está certo. Aos olhos daquele que tem autoridade sobre nós, não está certo. Então muitas vezes, aquele que exerce de autoridade, ele precisa exercer a sua autoridade para que haja o quê? Obediência. Você está entendendo isso? Então toda vez que você for exortado, que você for corrigido, lembre-se que aquela correção é para o teu engrandecimento. Você está entendendo isso? A palavra de Deus, ela diz que quando nós somos exortados e como somos corrigidos, aquela correção na hora que é aplicada, ela é amarga, é ruim, mas depois ela produz frutos. Ela produz frutos. Você está entendendo? Então, o Senhor, Ele nos diz assim, quando você for exortado, corrigido, não desfaleça, mas é para que você cresça, para que você seja forte. Você já imaginou, por exemplo, servo de Deus chega conversando com Deus, e Deus fala para ele, seja homem. Para muitos aí ia ser uma ofensa, né? Não ia ser? Já pensou? Deus chegar para você e falar, ser homem. É igual muitas vezes, por exemplo, às vezes uma criança é muito chorona, e aí precisa ser corrigido, aquele choro demais, né? Seja homem, para de chorar, entendeu? Entenda que você está errado. E aí a coisa muda. A coisa muda. Davi falando com Salomão. Quando Salomão foi para assumir o trono, Davi pega ele e fala assim, meu filho, obedeça a Deus, hein? E faça aquilo que está no teu coração. Não faça aquilo que os homens mandam, não. Você quer prosperar? Você quer prosperar? Você quer prosperar? Obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Nós estamos falando em provisão e paz. Se você obedecer a palavra de Deus, você vai ter provisão e vai ter paz. Mas se você não obedecer, se você não se ater às coisas que Deus manda você fazer, você vai sofrer consequências.
Você lembra da desobediência de Jonas? O que aconteceu com Jonas? Deus manda ele para onde? Para Nínive. E ele vai para Tarsis. O que aconteceu com ele no caminho? Teve uma tempestade. O barco ia afundar. Aquelas pessoas pegavam as mercadorias que estavam transportando e jogavam no mar para aliviar o peso. Aliviar o peso do barco. E sabe onde estava Jonas? Dormindo lá no porão, alheio aos problemas que ele tinha causado. Aí chega o capitão do barco para ele e fala assim: declara-me aqui quem tu és. Ele disse assim: eu sou Jonas, servo do Deus vivo, que criou os céus, o mar e tudo que nele há. Quando ele diz que criou o mar, os homens entraram em temor. E disseram: então clama a esse teu Deus, para ele nos dizer o que está acontecendo. Aí ele disse: ó, o culpado sou eu. Eu sou o culpado. Deus me mandou para um lugar e eu fui para outro. Faz o seguinte: me joga no mar, que o mar vai se aquietar. E aí pegaram Jonas, jogaram no mar naquela tempestade, e houve bonança. O mar se aquietou. Aí veio um grande peixe, engoliu Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E ele diz que lá do ventre do peixe ele clamou a Deus. E Deus então deu ordem para o peixe que vomitasse ele lá na praia de Nínive, na onde ele tinha que ir. Vocês entenderam ou não? E aí quando ele foi vomitado na praia, ele entrou na cidade de Nínive e começou a pregar o evangelho, aquilo que Deus tinha mandado. Mas pela desobediência dele, ele sofreu as consequências do ato dele. Qual é as nossas consequências? Olha, toda vez que você passar um sinal vermelho, você vai ser multado. Então, a multa de trânsito vem por quem não obedeceu. Vocês estão entendendo ou não? A multa de trânsito vem para quem não obedeceu. Ah, olha, veio uma multa da conta de luz. Por que que veio uma multa? Ah, porque eu não paguei no dia certo. Então veio a multa. É a consequência por você não ter obedecido o quê? A data de vencimento. Então toda vez que você não obedece uma regra, tem consequências. Você está entendendo ou não? E isso vale para tudo. Vale para tudo. Eu pergunto assim: na tua casa tem regra? Na tua casa tem regra? Tem ou não? Lá na sua casa os filhos podem chegar a hora que quiser? Hã? Pode passar a noite fora? Tem regra na tua casa? Tem? Olha, você pode sair? Pode. Só que tal hora aqui dentro. Se não obedece a regra, o que vai acontecer? Vai ter confronto. Vem cá, o que nós combinamos? Que você ia fazer isso, isso e isso. E por que você não fez? Olha, nós combinamos que toda vez que eu limpasse a casa, você ia tirar o sapato e colocar um chinelo para entrar dentro de casa. Olha, toda vez que você tomar o banho, você vai pegar a roupa suja e colocar dentro do cesto.
de roupa suja. É regras. Você entendeu ou não? Se eu não obedecer essas regras, eu vou causar confusão. É ou não é? Qual é a regra do casamento? A regra do casamento é o quê? É aquilo que você promete lá no altar. Eu prometo ser o quê? Fiel, na alegria, na tristeza, na doença, na bonança. Todos os dias da minha vida. Aí o que acontece se alguém quebra essa regra? Tem confusão. Tem ou não tem confusão? Tem confusão. Por quê? Porque você não está cumprindo a regra. Você não está cumprindo aquilo que você prometeu. Você está entendendo ou não? Então, em todo lugar, em todas as situações, existem regras. Na escola tem regra. No trabalho tem regra. Quando você é contratado lá no trabalho, o sujeito que está te entrevistando, ele já diz, olha, a regra aqui é a seguinte: você vai entrar às 8 horas, vai sair às 6 horas da tarde, vai trabalhar de segunda até tal dia, até sexta ou até sábado, você vai receber X por mês, você vai ter tantas horas de almoço. São as regras que ele está passando para você. Tá certo? Aqui não pode vir trabalhar de bermuda, aqui não pode vir trabalhar de chinelo, aqui não pode vir trabalhar de camisa aberta. Tem regra. E todo aquele que desobedece, qual é a consequência? Estou desobedecendo a regra da empresa. O que vai acontecer com você? Não serve para a minha empresa, porque a minha empresa tem regra. Você vai procurar uma empresa que não tenha regra. Na escola, qual é o horário de entrada? O horário de entrada é esse. Eu posso chegar na segunda aula? Não, não pode chegar na segunda aula. Você tem que chegar na primeira aula e sair na última aula. É regra. Se você sair antes da última aula, vai tomar suspensão. Vai ser advertido. Vou chamar o teu pai, vou chamar a tua mãe. Por quê? Porque desobedeceu as regras. Então, toda regra exige obediência. Obediência. E Deus, diga assim, Deus estabeleceu regras de convivência e de adoração. E toda vez que você fere as regras de convivência e adoração, você entra na desobediência. Pastor, mas a Bíblia é muito grande. E como que eu vou conseguir entender todas as regras que tem na Bíblia? Jesus, para simplificar, ele falou, olha, se você obedecer 2 coisas, você vai obedecer todos os mandamentos, todas as regras. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, que Deus seja o primeiro. Diga aí para o seu irmão, que Deus seja o primeiro. Deus é o primeiro na sua vida? Ou você tem outras coisas que você troca por Deus? E o segundo, pastor? O segundo é amar a pessoa que está mais próxima de você, como você mesmo se ama. Você já viu alguém dar tapa em si mesmo? Já ou não? Um sujeito chegar na frente do espelho e começar a dar tapa. Você não presta, você é um vagabundo. Alguém já viu isso? Não. Porque ninguém faz isso. Ninguém é doido. Certo? Mas tem muita gente que faz isso com os outros e se esquece desse mandamento: amai ao teu próximo como a ti mesmo.
Amar o próximo como a ti mesmo. Então tudo aquilo que você não quer que as pessoas façam para você, também não vai fazer para os outros. Mas aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faz você primeiro para as pessoas. Eu gostaria que me amasse, então ama. Eu gostaria que me respeitasse, então respeita. Vocês estão entendendo ou não? Então Jesus resumiu em 2 situações só. Se você obedecer essas 2 situações, você está cumprindo toda a lei do Senhor. Toda. Olha que interessante. Mas será que tem muita gente em desobediência então? Hein, amados? Será que tem muita gente em desobediência? Será que tem muita gente que coloca, às vezes, Deus em segundo plano? Será que tem muita gente que fala, hoje eu não vou para a igreja não, porque eu tenho mais coisa para fazer do que ir para a igreja? Hoje eu não vou adorar a Deus não, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer? Eu não vou orar agora não, porque olha, as panelas que estão no fogo é mais importante do que eu orar a Deus. Mas você já imaginou se você for lá desligar as panelas e dobrar o joelho e falar assim, Deus, eu preciso da tua ajuda? Você acha que vai ter efeito essa oração ou não? Vai, porque você está dando prioridade a Deus. Você está colocando Deus em primeiro lugar. Lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana, diz a palavra que por volta das 3 horas da tarde, que seria mais ou menos um meio-dia, que é a 3ª hora, ela foi no poço buscar água. O que você faz meio-dia? Almoço. Você almoça. Ela foi buscar água no poço. E chegando lá encontrou Jesus. Conversou com ele. E a palavra diz que ela largou o cântaro e foi anunciar Jesus na cidade. O que ela colocou em primeiro lugar? O almoço dela? Ela poderia ter dito assim, depois do meu almoço eu vou falar para a cidade toda que tem um homem aqui. Não, ela falou, não, é agora. Porque esse homem pode ir embora e a cidade não conhecer ele. Então tem que ser agora. Tem que ser nesse momento. Então ela olhou para as coisas que ela tinha que fazer, largou de lado e foi adorar ao Senhor. Você entendeu isso? Obedeceu. Obedeceu o ID, de anunciar a palavra a tempo e a fora de tempo. Eu tenho tempo. Ótimo, anuncie a palavra. Agora eu não tenho tempo. Vou criar esse tempo. Vou arrumar esse tempo. E vou falar da palavra de Deus. Eu vou falar do amor de Deus para essa pessoa, ainda que eu esteja atrasado para um determinado compromisso, mas eu vou falar de Jesus aqui, porque eu sei que a recompensa de Deus vai ser muito mais poderosa sobre a minha vida. Tudo por conta de quê? De uma obediência. Eu conheci através da televisão um pastor, e ele disse que Deus um dia disse para ele: vai para a rua, levante as tuas mãos e caminhe e diga que o Senhor é bom. Ele falou: Deus, ainda que tu sejas bom, não dá para mim fazer isso, porque as pessoas vão achar que eu sou louco. Eu vou andar na rua lá e dizer: Deus é bom, Deus é bom. Mas mesmo assim Deus insistiu com ele, e ele foi para frente lá na rua e levantou as mãos e começou a gritar: Deus é bom.
Deus é bom. E aí um jovem parou do outro lado da rua e ficou olhando para ele. E ele observou que o jovem ficou lá olhando para ele, mas ele continuou: Deus é bom, Deus é bom. O jovem atravessou a rua, chegou perto dele e falou assim: tá tudo bem contigo, pastor? Aí o pastor: tá tudo bem. Pegou e entrou para dentro da igreja de novo. Tá vendo, Deus? É isso que eu não queria. Ele achou que eu sou louco. Ele achou que eu sou doido, gritando no meio da rua. Nunca esse jovem vai agora entrar na minha igreja, porque onde já se viu entrar na igreja de um pastor doido? E ele lá discutindo com Deus, o jovem entra na igreja e fala assim: pastor, posso falar com o senhor? Ele disse: pode. Sabe, pastor, eu estava indo ali para se jogar do viaduto, acabar com a minha vida, porque eu achava que eu não tinha mais importância nesse mundo. Mas sabe o que eu vi? Que o senhor precisa da minha ajuda. O senhor precisa da minha ajuda, pastor. Pode contar comigo. Eu vou estar aqui na igreja com o senhor e vou te ajudar. Vocês estão entendendo isso? Quando há uma obediência a Deus, Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida. Aquele jovem que ia se jogar do viaduto resolveu entrar na igreja, e não só entrar na igreja, mas se prostrar e dizer: eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Uma coisa improvável. Se o pastor tivesse só orando lá dentro da igreja e não tivesse saído e obedecido, ele não teria salvado aquela vida do inferno. Você está entendendo o que é obediência? Então muitas vezes Deus pode falar com você e dizer assim: ó, vai lá visitar fulano. E você pode até relutar de ir lá visitar o fulano. Só que se Deus está mandando, é porque Ele tem algo a realizar na vida daquela pessoa, que Ele está mandando você ir lá. Então não discuta com Deus. Obedeça. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus mandou, faça. Deus ordenou, faça. Vamos continuar lendo aqui para entender melhor aqui a palavra. A partir do versículo 11 agora. Considere o tal isto, que quais somos no falar por cartas, estando ausentes, tais seremos também no fazer, estando presente. Pois não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas conforme o padrão da medida que Deus nos designou, para chegarmos mesmo até vós. Porque não vos estendemos, porque não nos estendemos além do que convém, como se não chegássemos a vós, pois achegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios, antes tendo esperança de que a proporção que cresce a vossa fé, seremos nós cada vez mais engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão da além de vós, e não em campo de outrem, mas não nos gloriaremos no que já está preparado. Aquele, porém, que se glorie,
glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado aquele que se encomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Então não adianta eu dizer, eu sou bom, eu sou tal. Porque eu não sou bom e nem sou tal. Mas Deus pode me fazer o bom e me fazer o tal, se for da vontade dEle. E se eu não tiver isso como orgulho de ser, os irmãos estão entendendo isso ou não? Então eu posso ter tudo. Uma vez me perguntaram assim, o crente pode ser rico? Eu falei, claro, lógico que pode. O crente pode ser milionário. Ele só não pode ter o coração naquilo. O coração dele tem que estar em Deus. Salomão foi um dos homens mais ricos. Mas Deus deu, além da sabedoria que ele pediu, Deus deu riqueza e deu sabedoria. Então as pessoas chegavam em Salomão e traziam presentes. A rainha de Sabá, por exemplo, foi uma. Trouxe um monte de presentes para Salomão e ela foi embora com muito mais presente do que trouxe. Vocês estão entendendo isso ou não? Então eu posso ter, mas não posso ser apegado. Eu posso possuir, mas o meu coração não pode estar naquilo. Você está entendendo ou não? Eu posso ter o melhor carro, mas porque eu tenho o melhor carro, eu não posso ser soberbo por ter o melhor carro. Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, obedeça a Deus. Deus pode te dar tudo. Deus pode fazer tudo na tua vida. Mas engrandece o nome do Senhor teu Deus. Glorifica Ele por tudo. Eu só tenho isso aqui porque Deus me deu. Eu tenho isso aqui porque Deus me abençoou. Se Deus não tivesse me abençoado, se Deus não tivesse me dado, eu não teria. Então todas estas coisas que eu tenho pertencem ao Senhor. É do Senhor. E é para servir ao Senhor. Você está entendendo ou não? Então a todas as pessoas que têm o prazer nas coisas de Deus, não se apega a coisas materiais e nem a coisas que passam. Ele se apega só em Deus e glorifica ao Senhor por tudo que tem. Porque você já viu alguém colocar uma casa dentro do caixão? Hein? Já ouviu alguém levar uma casa dentro do caixão? Não. Ninguém leva um carro dentro do caixão. Então, tudo isso que você tem vai ficar. Até a roupa que você tem no guarda-roupa, que você tem ciúmes dela, outro vai usar. Se você morrer amanhã, é outro que vai usar. Sabia disso? Aquele sapato que você fica brigando por ele, se não te enterrarem com ele, vai ficar para outro usar. Entenderam ou não? E ainda é perigoso, se te enterrarem com roupas muito boas, de noite alguém lá arrancar tudo, deixar você pelado lá. Você sabia que tem ladrão de cova, não? Sabia? Tem ladrão de cova. Tem gente que fala assim, aquele fulano lá foi enterrado e ele tinha uns 3 dentes de ouro. Ah, é? Vamos lá arrancar os dentes dele. Eles vão lá e arrancam o dente de ouro dele. Não vai usar mais? Hã? Tem ladrão de cova. O fulano lá foi enterrado a fulana lá foi enterrada e colocaram lá o casaco de Vison dela, que valia mais de $10 mil. Ah, é?
Vou lá tirar o casaco de visão, porque ela não vai sentir frio mais. É aquele tal negócio, né? Às vezes a pessoa não teve carinho durante a vida, aí quando morre, aí as pessoas querem fazer como se fosse a pessoa mais amada do mundo. Aí vai lá, compra um caixão ultra caro, compra as coisas, né? Entra em dívida. Tem gente aí na Covid que foi amarrado no lençol, jogado na cova e o trator que enterrou. Estão entendendo isso? Abriram covas comunitárias, botaram lá mais de 100 pessoas lá, e o trator que foi enterrando, não foi com muita coisinha não. E aí? Ah, mas o cara era milionário. E daí? Não conseguiu comprar a vida dele com dinheiro? Então pensa, igreja, obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência gera bênção. Se você for filho obediente, Deus vai te encher de bonança e você vai viver o melhor desta vida. Você vai desfrutar o melhor nesta vida. Você está entendendo isso? É nesta vida que você vai desfrutar o melhor. Você vai comer o melhor, você vai beber o melhor, você vai viver no melhor. Por quê? Porque você é obediente. E o filho obediente merece receber tudo de bom. Amém?